Já estou iniciando, já estamos gravando, então evitem qualquer coisa aí demais que vocês venham aqui fazer, não faço nada absurdo. E já colocando aqui, tipo, chat, eu não vou olhar por agora. Se alguém quiser perguntar pelo chat, pergunta, mas eu só respondo no final, ou quando eu abrir a parte, tipo assim, aqui é importante você perguntar. Né? Aí eu abro. Então vamos lá. Nós podemos determinar a velocidade síncrona, né? Uau, isso aqui está voltando lá para nossas primeiras aulas, né? Então ainda está passando rápido ainda. Nossa velocidade síncrona vai ser 120f sobre p, e é uma velocidade, apesar de eu ter usado ωs aqui, ns seria o mais correto, né? Por causa que RPM a gente costuma representar por n, não necessariamente. Como engenheiro, a gente tem que começar a tomar alguns cuidados, principalmente quem está indo para a área de máquinas, potência, esse tipo de coisa. Por quê? A nossa área de máquinas é muito próxima em muitos pontos com a área de física, magnetismo. Assim como nós margeamos também definições da mecânica. Então, não se deixem levar por letras. Em mecânica, ΩS e RPM é isso mesmo. Para a gente, N é RPM, mas tanto faz. O que a gente tem que saber é o seguinte, beleza, velocidade síncrona está em RPM ou radiano por segundo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente não pode se deixar levar por causa que o costume é fazer dessa forma. Né? Então, a gente tem que realmente entender a informação. Vamos sempre lembrar disso. Quando a gente tem o campo girante, então, o campo girante, ele vai estar, campo girante formado pelo estator, ele vai estar na velocidade síncrona. E aí nós temos a velocidade numa máquina de indução, que é a velocidade não síncrona, a velocidade assíncrona, que vem com escorregamento. Então, o campo magnético girante, ele vai ter um módulo constante, essa velocidade vai depender da frequência e do número de polos, né? E o sentido de giro, uma coisa que eu comentei bem por cima, e às vezes a gente acaba esquecendo de abordar, a máquina vai girar para a esquerda, é o sentido horário ou sentido anti-horário? Quem determina isso é a sequência de fases. Então, se nós temos fase ABC, a gente vai ter a máquina assim, girando em um determinado sentido, horário, por exemplo. Se a gente vai ter a sequência BAC, a gente vai ter ela no anti-horário. Lembrando que, olha o cuidado, se a gente fizer, a gente só pode inverter, se a gente quer inverter o sentido da máquina, a gente tem que inverter duas fases. Se a gente inverter as três, a gente voltou para a sequência original. Né? Então, vamos sempre tomar esse cuidado. Então, a sequência ABC é a mesma sequência se eu fizer, né, BCA. Quero inverter as três. Aí voltou para a mesma sequência, porque fica ABC, ABC. Então, qualquer pacotinho que a gente pegar aí é a mesma sequência, sentido horário. Se a gente fizer, pelo contrário, BAC, aí é sentido anti-horário, porque eu só inverti o A com o B. Então, vamos só tomar esse cuidado sempre quando a gente for lidar na nossa vida mesmo. No caso, a frequência que é usada na velocidade síncrona é a frequência da rede. Né? Então, o estator, ele é onde estão alojadas as fases. Então, é onde vai estar os três enrolamentos defasados de 120 graus. É muito complicado da gente visualizar isso em um estator convencional, porque todas as bobinas estão entrelaçadas entre si. O que está diferenciando é aonde cada bobina está relacionada com qual fase. O que muda para a gente é isso. Então, visualmente, a gente não vai ver cada fase do estator, que vai formar, né, o polo norte-sul da fase A, norte-sul da fase B, norte-sul da fase C. A gente não vai visualizar isso com simplicidade. A gente consegue visualizar isso se a gente for acompanhar o enrolamento e entender por onde que cada um desses enrolamentos está passando. Por quê? Porque a nossa tendência é querer que o nosso campo magnético seja o mais uniforme possível. Por ele ser mais uniforme possível, mecanicamente, elas têm que estar o mais semelhantemente dispostas ao longo do eixo de giro do nosso rotor. E aí nós temos de novo, né, o rotor, peça maciça, nós temos a representação dele aí. Né? Se a velocidade do rotor for igual ao do campo girante, o que vai acontecer? Lembrando,
o fluxo magnético concatenado entre as bobinas vai ser constante, então nós não temos indução de rotor. Você lembra lá na lei de Lenz que a gente falou? A tensão é igual, tensão induzida, é igual a menos a derivada do fluxo. A derivada do fluxo, se o fluxo é constante, é zero. Então, quer dizer que, se nós temos uma máquina, né, o fluxo do rotor, a velocidade do rotor foi igual à velocidade do campo girante, nós não temos indução, nós não temos fluxo, nós não temos indução de tensão a partir do fluxo, então a nossa máquina perdeu o movimento. Por isso que a velocidade do rotor, né, vai diminuir conforme, né, a nossa necessidade de induzir mais tensão nessa bobina. O que acontece? Agora, olha o detalhe físico, né? A gente induz uma tensão, mas na verdade a gente está querendo ter uma corrente, porque é a corrente que gera o torque. Mas nós temos uma quantidade de bobinamento, vamos pegar o rotor bobinado para ser mais simples de raciocinar, nós temos uma quantidade uma resistência desses cabos constante. Então, para ter uma corrente maior, nós precisamos ter uma tensão maior. Então, conforme eu coloco mais peso no meu eixo, significa que eu vou precisar de mais torque, mais força nesse eixo. Que significa que eu vou ter que ter uma corrente maior. Que significa que eu vou ter que ter uma tensão induzida maior. Então, quanto maior a necessidade de torque, maior a necessidade de campo magnético. Então, conforme nós temos uma maior carga mecânica, nós temos uma menor velocidade do rotor, porque o nosso escorregamento tem que ser maior. E a gente volta para o nosso gráfico, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. E nós temos, então, né, uma necessidade de um determinado torque de partida para ele sair da inércia, e com isso nós vamos ter uma elevada corrente na partida, que é o principal da nossa aula de hoje. E a máquina de indução, né, ela consome potência reativa da rede. E aí nós temos alguns vídeos para vocês verem depois à vontade, né, com o princípio de funcionamento, motores elétricos, outras coisas mais para a gente poder trabalhar. E aí nós temos o slip, que é o escorregamento da máquina, que é aqui, é a versão em PU, né, ou percentual, se vocês quiserem, da diferença de velocidade. Então vamos lá, né? Na partida, a velocidade entre o rotor e o campo girante é máxima. A dúvida que ficou na aula passada. Então quer dizer que a velocidade do rotor é o quê? Zero. O rotor está parado. E o nosso escorregamento pode ser o quê? 1. Porque o escorregamento é a diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante. Se o campo girante já está na velocidade síncrona e o nosso rotor está parado, significa que o nosso escorregamento é 1. Se o rotor tivesse alcançado a velocidade síncrona, o que não acontece, o escorregamento seria 0. Então, nós vamos ter, na verdade, uma situação intermediária, que é a situação de carga, a situação em carga. Conforme nós caminhamos para perto do escorregamento igual a 0, nós estamos mais para o final da nossa curva. Significa, então, que nós estamos trabalhando perto da carga em vazio. Significa que nós temos maior velocidade. Conforme nós temos uma maior carga mecânica, nós vamos perder velocidade, com isso nos aproximamos do momento S igual a 1. Isso até o limite, né, que a gente comentou na aula anterior. Esse limite é o limite de estabilidade da máquina. Passou para lá do torque máximo, a gente não consegue mais trabalhar com a máquina estavelmente. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar dentro do primeiro quadrante. E aí, o que acontece? Situação de motor. Nós estamos trabalhando hoje motores. Situação de motor. Situação de motor significa que o nosso escorregamento vai estar entre 0 e 1. Não é a mesma situação. Na verdade, está errado, né? Que a gente está obviamente errado no slide. Eu coloquei um maior igual aqui, era para ser um outro menor igual, né? Situação de motor é isso. Situação de gerador é outra, situação de frenagem é outra, a gente viu isso nas aulas anteriores. E aí nós temos uma representação de placa de motor. Olhem bem para a placa do motor e como que ela é representada. Nós temos aqui, olha, esse HP1 é a representação da potência desse motor. E aí nós temos aqui, olha, 3 FAS,
representando as fases, representando a tensão, 220 ou 380, operar em tensão de operação da máquina, e frequência 60 ou 50 Hz, né, de operação. Para cada uma dessas frequências, nós vamos ter outros fatores. Nós vamos ter para a frequência de 60 Hz, que é a situação nossa, uma velocidade em RPM de 1715. Professor, por que a velocidade da máquina é diferente se a gente está usando outra frequência? Porque a gente viu lá que a velocidade síncrona da máquina depende da nossa frequência, depende da frequência do número de polos. O número de polos está fixo, né, não vai mudar, mas a velocidade a velocidade síncrona também depende da frequência. Se a frequência for 60 Hz, a gente vai ter aí 1715 RPM. Nós vamos ter uma determinada corrente na partida, nós vamos ter um determinado fator de serviço, e aí são outros fatores, né? Que aí são aí ligações, tipo de regime que essa máquina opera, que é regime contínuo, ele não é um motor só de tração, né? Ele depende de regime contínuo, classe de proteção, que são características que a gente não vai trabalhar aqui. O que interessa para a gente aqui ainda... Professor? Eu. Pode falar. Professor? Pode falar. Nesse caso, essa máquina aí, ela não tem mostrando a questão do IP/N, né, para calcular a corrente de partida. 3,2 Teria para como calcular essa 1,85. corrente de partidas? Ah, essa seria a corrente de partida? Ah, É, tá. 3,2 de partida, 35 operação. Ah, beleza. Pensei que era a corrente em 220 e 380. Hein? O que acontece? A gente vai ter a ligação da máquina aqui, então a gente vai ter as formas de ligação que a gente trabalhou na primeira aula. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, então, o circuito equivalente da máquina, que a gente também trabalhou, e nós temos aqui a tensão nas fases em terminal do estator, nós temos o circuito do estator em si, que vai ser uma resistência de estator e uma reatância de estator. Nós vamos ter uma resistência de perdas no núcleo, e nós vamos ter uma reatância de magnetização, e aí nós temos o rotor. E aí, o que eu falei para vocês na época foi, reparem que é muito parecido com o transformador, porque é literalmente o transformador. A única diferença que nós temos em relação ao transformador é que a nossa resistência, nosso rotor, né, que seria o nosso secundário, ele vai variar conforme o escorregamento. Por quê? Porque, na verdade, ele varia conforme a carga, né? Voltei? Agora? Voltei, gente? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Ah, maravilha. Eu fiquei meio sozinho aqui. Eu pensei que eu estava falando sozinho. E eu estava falando sozinho mesmo, de fato. Pensei que ficaria. Voltando aqui. Como está gravando Tá ainda, travando ainda um pouco. eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar minha câmera agora. Vamos tentar estabilizar com isso. Melhorou um pouco? Tenta aí ver o áudio. Agora você tem áudio, né? Então tem que ficar falando o tempo todo. Tá melhor aí? Pode falar se a gente estiver achando meio agarrado. Tá tudo bem? Eu tô conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô falando rápido? Eu tô falando mais devagar? A voz tá robótica? Qualquer coisa. Tá travando um pouco ainda. Tá travando um pouco ainda? Eu vou tentar lidar com calma para poder aproveitar ao máximo esse final de horário aqui. Qualquer coisa vocês mandam no chat. Se ficar muito ruim. E aí a gente para um pouco. Talvez eu saia da conexão e volto para outra conexão. Vamos tentar só lidar com essa parte. Eu queria chegar pelo menos a gente terminar o que a gente já comentou nas aulas anteriores. Vou falar com calma aqui então. Então, nós temos
uma representação de um circuito equivalente de uma máquina de indução muito semelhante a um transformador. E isso torna para a gente muito fácil da gente lidar. Isso transforma a nossa disciplina de máquinas em uma continuidade direta do que a gente estava fazendo lá em conversão. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a nossa análise de potência. A potência e torque. Então, olha só. A nossa análise de potência, primeiro a gente vai desprezar o RC, então a gente vai fazer uma análise de potência. A potência, a gente tem que considerar algumas perdas, dentre elas as perdas rotacionais, que é a potência de entrada menos a potência perdida do nosso estator de cobre. Olha aí, tô travando muito. Tá travando muito? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar aqui e vou tentar abrir de novo. Vocês acham melhor? Ou vocês acham melhor, talvez, a gente parar por um tempo? Fica um tempo tirando dúvidas no artigo no grupo? Dá uns 5 minutos e tenta abrir de novo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, gente. Vou tentar reiniciar o modem. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar. Vamos parar aqui. Vamos encerrar, dar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque vai ter o tempo, quando eu encerrar, vai ter aquele tempo que eu vou ter que esperar para poder terminar de converter. Enquanto isso, dúvidas de trabalho, dúvidas até aqui, mandem no grupo, eu vou estar respondendo no grupo. Aí eu já estou lá no grupo, só esperando assim que vou resetar o modem, assim que voltar tudo à normalidade, eu vou tentar de novo. Pode ser? Alguém gritou intervalo, vai ser isso. Vai ser um pequeno intervalo, mas tirem dúvida aí. Gente, falou, vou converter aqui. Enquanto isso, estamos juntos lá no grupo. Valeu. Nossa, tá travando tudo. Tá parado aí, meu.